11 horas 35 minutos, vamos seguindo então com o programa Voz dos Associados e agora com o nosso quadro Conversando a Gente Se Entende, com a participação muito especial do Dr. Fábio Araújo, que já está por aqui. Hoje é quarta-feira, doutor, seja bem-vindo, um bom dia. Bom dia, meu amigo, bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui junto com vocês. Lembrando que hoje à tarde estaremos atendendo lá no Centro Médico Casa de Maria, também atendendo lá no CADIT, no Centro de Atenção Diabetes e Medicina, e não esquecendo que o nosso podcast Cuidando da Saúde, lá você pode ouvir todos esses programas que estamos fazendo aqui e outros que já estão gravados, né? E vamos para mais um dia com as bênçãos de Deus. Muito bem, e o nosso assunto de hoje, doutor, vamos estar conversando sobre sinusite, que é os sintomas, as causas e também os tipos de tratamento que podem ser feitos. Não é isso, doutor? Então, o que é realmente sinusite, doutor? Dá uma explanada aí para os nossos ouvintes. Muito bom. E a gente está lembrando que, mais uma vez, nós ainda estamos no inverno, embora o inverno meio atípico, né? Que não esfriou muito esse ano, a natureza está muito diferenciada. Mas a gente sabe que nessa época do frio, tempo seco, pessoas que já têm alergias. Então, e essa sinusite, ela vem com muito mais, a casuística é maior. E é interessante porque muitas vezes a pessoa pode achar que a sinusite não é uma sinusite. Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta. A sinusite, ela é uma inflamação das mucosas dos seios nasais. O que significa os seios nasais, os seios da face? É uma região no crânio formada por cavidades ósseas ao redor do nariz, nas maçãs dos rostos e dos olhos. E esses seios, eles levam ao acúmulo de secreções. Então, quando há acúmulo de secreções nessas cavidades, nariz, olhos, maçã do rosto, resulta como sintoma uma dor de cabeça, um corrimento nasal e a sensação de pressão no rosto. Muitas vezes, essa inflamação pode ser causada por infecções também virais, como o próprio vírus da influenza. Por isso que é muito comum durante as crises de gripe, mas também pode ocorrer devido a infecções por bactérias e fungos, não só as alergias, vou deixar isso claro. Alergias também. Agora, a sinusite tem cura e o seu tratamento deve estar orientado pelo clínico geral ou um otorrinolaringologista, que pode indicar várias coisas, vários tipos de tratamentos, várias formas de fazer. Agora, é muito importante que a pessoa fique atenta, porque quando a gente fala seios, muitas vezes a pessoa confunde, porque seios em latim é sinus, S-I-N-U-S, inflamação é it, sinusite, inflamação dos seios da face. Porque, olha bem, a nossa cabeça, ela é uma cabeça pesada, os ossos. Então existe uma lâmina externa e uma lâmina interna. Entre o folheto ósseo externo e interno, há um espaço que é cheio de ar, que é chamado seio, sinus. Olha bem, a pessoa quando está com sono, ou se ela tiver bebido muito, a primeira coisa que ela faz é o quê? Cair a cabeça. Você pode ver que você não vê uma pessoa cochilando com a cabeça em pé, porque a cabeça é pesada. Por isso que tem que ter esse ar dentro dos ossos. Quando esse ar é ocupado por secreção, é aí que dá a sinusite. Muito bem. E quais são os principais sintomas, doutor, da sinusite? O que realmente ela causa na pessoa? Olha, a sinusite, ela pode ter diversos tipos de sintomas. O que a gente tem que saber direitinho é que, olha bem, imagina só, a sinusite, como eu falei, se ela vai provocar essa secreção, ela vai deixar a cabeça pesada. E uma das principais coisas que a gente sabe é essa secreção nasal, espessa, amarelada. Então, muitas vezes, aquela secreção mesmo, da forma popular que a pessoa fala, até a palavra catarro, a gente tem que ser claro aqui, a gente está usando termos técnicos, mas também termos populares. Então, essa secreção nasal, ela é espessa. O nariz entope. Ah, mas toda vez que o nariz entupiu é sinusite? Não. É um dos sintomas que nós estamos falando. Há uma sensação de peso ou pressão no rosto. A pessoa sente aquela pressão desgraçada, não é só dor, é uma pressão. E muito comum, a dor de cabeça. Muitas vezes tem uma tosse. Essa tosse, ela pode piorar à noite. E perda do olfato, né? Tá vendo como é que é? Então é isso que a gente quer dizer. Então muitas vezes a pessoa fala, uma perda de olfato. Tá, na época da Covid, você viu que isso aconteceu demais. Dor de cabeça, inespecífico, dor de cabeça, as cefaleias pode ser causada por diversos outras patologias que pode causar isso. Nariz entupido, também tem. Mas eu quero dizer que quando a gente junta esses sintomas,
é importante a gente passar isso para o médico. Eu só queria deixar bem claro que a sinusite também, ela pode afetar apenas os seios nasais de um lado ou do outro do rosto, sendo assim chamado de sinusite unilateral. Quando afeta os dois lados, é bilateral, ok. Agora, na presença desses sinais, então é importante consultar o otorrino e identificar o tipo de sinusite. Para aí, cada tipo tem um tratamento específico. Então, eu gosto muito de falar isso. Muitas vezes a pessoa fala assim, olha, doutor Fábio, eu só tenho dor de um lado da cabeça. Estranho, tá vendo? Mais um motivo, porque a sinusite pode ser unilateral. Só aquele lado de cá não significa necessariamente que tem que ser ambos os lados. Então, é ficar atento a isso também. Muito bem, são 11 horas e 40 minutos. Se você tem aí uma pergunta para o Dr. Fábio, pode mandar para nós aqui no 33 31 56 41, que é o nosso WhatsApp. Está à sua disposição aí. De preferência, que mande aí a sua pergunta por escrito. É isso, doutor? Para facilitar para a gente. Facilitar para a gente aqui. Isso. Então tá. Mais uma pergunta, doutor. E quais são aí os principais fatores que causam a sinusite, doutor? Pois é. Olha bem, são inúmeros. As principais causas são infecções causadas por vírus, bactérias ou fungos. Olha, gente, por isso que é muito importante. A gente sempre fala, imagina só, se a pessoa está com uma sinusite e ela for causada por vírus, não adianta você tomar antibiótico. Você, além de jogar dinheiro fora, você, como diz, só se for matar o vírus de rir, né? Como eu sempre brinco. Então é importante saber essa distinção. Então a maioria dos casos são causados por esses 3 micróbios, digamos assim, vírus, bactérias ou fungos. Também pode ser causado por alergias. Alergia a ácaro, que é aquele tipo um carrapatinho minúsculo que dá muito em poeira do lar, por isso que muitas vezes a gente fala assim, o quarto que você dorme, o piso é feito de quê? Aí a pessoa fala, doutor Fábio, cerâmica, ou de porcelanato, não sei. Aí eu pergunto, varre todo dia? Aí a paciente, lógico, doutor, lá em casa tudo limpinho, varro todo dia. Eu pego e falo, não devia varrer, devia passar pano úmido. Porque quando você varre, esses ácaros, eles são jogados no ar. E de repente à noite essas partículas descem. Por isso muitas vezes tem tosse à noite, o nariz entope. Então, esses tapete, cortina, às vezes a gente troca... Casa muito fechada, né, Casa doutor? muito fechada, principalmente no inverno, tem que deixar isso fechado, ventilar. Então, por exemplo, ácaro, poeira, pelos de animais. Tem pessoas que não sabem, às vezes vai visitar fulano, vai passear, tá com um monte de gato dentro de casa, cachorro, né? Então isso tudo. Produtos químicos e até alimentos. Produtos químicos também dá sinusite, dá. Tem pessoas que vai mexer com tipo água sanitária, coisa e tal. Então é importante você observar. Falar, gente, toda vez que eu vou mexer com isso, pior. Então você usa uma máscara, faça uma proteção, não é verdade? E uma outra causa, inclusive vai ser tema de um outro programa nosso, só para isso, é a rinite alérgica. A rinite alérgica ela é um processo inflamatório também que pode ser causado por isso que eu estou falando. Como é alérgico, ser confundido com a sinusite? Pode, porque a diferença é que muitas vezes não dá tanta dor de cabeça. A rinite, inclusive, ela pode até predispor uma sinusite. A rinite, às vezes, vai dar mais espirro, aquela coriza, aquela aguaceirinha, né? E é interessante, porque a pessoa, teoricamente, ela se expôs daquele lugar, da rinite, ela começa a entupir o nariz. Saiu, às vezes, o perfume. A pessoa está andando de ônibus, é muito comum. Senta uma pessoa com aquele perfume, parece que caiu na bacia de perfume, né? Sentou ao seu lado, na mesma hora, aí começa a coçar, espirra. A pessoa vai embora, você continua a viagem, o ar parou, tá, aí às vezes até volta, né? Agora, olha que interessante. Pólipos nasais, desvio de septo, hipertrofia de adenoide. Isso também dá sinusite. Então, muitas vezes a pessoa, doutor, eu trato de sinusite, volta, eu trato, volta. Será que você não tem essa famosa hipertrofia das adenoides, das glândulas, das amígdalas? Tem gente que tem as amígdalas muito grandes, né? As adenoides também é que a gente chama. E é desvio de septo. É como o nariz, a gente tem 2 corrâneas nasais, 2 fossas nasais. Então esse osso no meio aqui é um septo. Então muitas vezes ele é desviado. Se ele desvia, ele já tem uma aeração diferente. Também pode produzir. E pasmem, muitas pessoas não sabem disso, mas problemas dentários podem levar a sinusite. Por quê? Os alvéolos aqui dentários, né, os alvéolos, as partes onde são inseridos os dentes,
Então, muitas vezes, a pessoa está com um problema no canal, que eles falam, um problema de infecção. E essa infecção, ela vai migrar, ela vai andar, ela vai passar. Por isso que eu falei que a sinusite tem os seios, né, nasais, seios frontais, seios maxilares, que é a maçã do rosto. Então, muito comum da sinusite na maçã do rosto por estar próximo aos dentes e, porventura, pode estar com algum problema. Além disso, muitos fatores podem aumentar o risco de sinusite. Olha bem, hábito de fumar. Veio o cigarro de novo, né? Cigarro não dá um adentro, né? Tá certo, é mais um motivo. Mas também quem fuma, eu vou te contar. Tá querendo mesmo. Tá querendo, né, doença. Como diz o outro. Puxando a doença pra começa desde uma coisa grave, que é o câncer de pulmão. Exatamente. Né? Até simplesmente uma sinusite. Simplesmente modo de dizer, né? Mas o hábito de fumar. Pessoas que têm infecção, por exemplo, HIV, ou a paciente que tem AIDS, tem que tomar cuidado, porque principalmente já está com a imunologia baixa, né? Digamos assim, o sistema imunológico já está reduzido. E muitos desses casos, fungos, mofo. Às vezes a pessoa sabe aquele negócio, eu durmo no meu quarto lá perto do barranco, que na minha parede lá atrás do guarda-roupa tá cheio de úmido, tá cheio de fungo. Esses fungos podem predispor esse caso, tá? No caso do sistema imunológico enfraquecido. Alterações anatômicas, né? Como eu quero dizer, inclusive, do desvio estético. Então a gente tem que lembrar isso, que existe desde causas infecciosas, causas alérgicas, causas anatômicas e causas imunológicas, tá vendo? Então a gente acha que a sinusite é uma coisa teoricamente simples, é uma dor de cabeça, nariz entupido, só não. Tem muita coisa por trás que tem que ser diferenciada. Muito bem, são 11 horas mais 46 minutos, você está acompanhando aqui pela Rádio Fonte de Vida a nossa conversa com o Dr. Fábio Araújo de Sá e o nosso assunto de hoje sobre sinusite. Doutor, existem diversos tipos de sinusite? E quais são esses tipos de sinusite e quais são eles, doutor, mais comuns? Pois é, rapaz, essa pergunta foi muito boa pelo seguinte, que muitas pessoas, como eu falei, acham que a sinusite era só um tipo. Nós já acabamos de falar aqui que a gente tem causas de sinusite diferentes, né? Sinusite causada por formas diferentes, mas olha que interessante. Ela pode ser classificada em diferentes tipos, de acordo com o tempo de duração dos sintomas e a causa. Então não é só a causa é uma das classificações que eu falei, pode ser vírus, bactérias, alergia, mas também de acordo com o tempo, com a duração dos sintomas. Então, por exemplo, sinusite aguda. A sinusite aguda é um tipo de sinusite que pode durar menos de 4 semanas. Normalmente é uma infecção causada por vírus ou reação alérgica. Essa sinusite aguda, que é duração pequena, de novo, se ela é causada por vírus ou por alergia, não necessariamente, ou às vezes, não há indicação de antibiótico. Lógico, aqui nós estamos falando de uma forma genérica, cada caso é um caso. Então você não vai chegar no seu médico e falar, não, mas você me deu antibiótico, o doutor Fábio falou que talvez não precisa. Não, a gente está falando a nível didático. E essa sinusite aguda causada por vírus e alergia, ela dura pouco tempo, às vezes menos de 4 semanas. A sinusite crônica já é um sinusite onde o sintoma pode durar até meses. Então é aquela pessoa que geralmente fala assim, doutor Fábio, já estou com dor de cabeça, e vai custar, estou com a dor de cabeça horrorosa. Tem quanto tempo? Doutor Fábio, já está mais ou menos 3 meses. Então, raramente, essa sinusite é causada por alergia ou por vírus. Aí a gente já pensa na sinusite bacteriana. E é mais comum no frio, né, doutor? E é mais comum no frio, exatamente. Ataca mais, né? Ataca mais. Assim. Agora, aquela pessoa que fala assim, doutor Fábio, minha sinusite, ela vem, fica uma semana, some, fica 10 dias, some, volta. Tá vendo? É uma sinusite aguda. Então, essa sinusite geralmente não é para antibiótico. A sinusite crônica, que ela tem um tempo maior, às vezes mais de 3 meses, sim. Então, esse tipo de sinusite pode acontecer como consequência da sinusite aguda. Isso que é interessante. Imagina só, a pessoa tem uma sinusite aguda. Não fez o tratamento dela, ela fica crônica. Como muitas doenças pode acontecer. O agudo virar crônico, né? E tem a sinusite subaguda, que é aquele tipo de sinusite que dura entre 4 semanas e 3 meses. Mas isso aí é mais mesmo efeito de classificação. Vamos lá então. A sinusite bacteriana. Ela é causada por diversos tipos de bactérias, principalmente o tal de Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza e entre outros tipos de bactérias. Geralmente, amigo, isso acontece em decorrência de gripe, resfriados ou crise alérgica. Além desses sintomas típicos, também pode surgir até mau hálito. A pessoa tem uma sensação de mau cheiro no nariz, pode dar febre. Então isso é interessante, que às vezes foi engraçado. Eu estava pensando que está sentindo... A pessoa fala assim mesmo, tá, gente?
Engraçado, eu achei que tinha até uma coisa podre, algum animal morto. Eu tô sentindo um cheiro podre, mas só ela tá sentindo. Ou às vezes a pessoa que tá muito próxima dela. Tá vendo? Então isso é uma forma de já distinguir. Tipo assim, opa, tem uma sinusite aí. A sinusite viral é mais comum causada pelo influenza ou rinovírus, que também provoca secreção no nariz e todos aqueles sintomas. A sinusite alérgica é causada por, como eu disse, alergia a ácaro, poeiro, produtos químicos, alimentos, sendo muito mais comum quem tem a rinite alérgica, né? A quem tem a rinite alérgica tem mais chance de ter também a sinusite alérgica. A sinusite fúngica, o que é a fúngica, gente? Causada por mofo, pelos bolores. É mais raro causar esse tipo de sinusite, mas também acontece. Então é muito importante a gente saber. Acontece mais naquelas pessoas imunologicamente deprimidas. Aquelas pessoas que têm menor resistência, seja por, como eu disse, portador de HIV, mas também pessoas que têm diabetes. O diabético tem um sistema imunológico mais deprimido. E esses diabéticos têm mais chance de ter também esta sinusite fúngica. Pacientes que tomam imunossupressores, corticoide. Às vezes a pessoa está usando corticoide para outra doença. Uma doença seja o que for. Aí, o doutor, eu estava tratando aqui, que eu fui no médico, ele falou que eu tinha um reumatismo, por exemplo, eu comecei a tomar esse remédio, começou a me dar uma dor de cabeça. Engraçado, será que é o remédio que está causando dor de cabeça? Não. Às vezes o remédio pode ter diminuído a sua imunidade e você pegado a sinusite em decorrência disso. Tá vendo? Uma coisa levando a outra. Falei da sinusite odontogênica, né, que é causada por infecções do dente, isso aí também é importante, né? A rinocinusite, nós falamos que também ela pode ser por infecções virais e bactérias. A sinusite recorrente é aquela que às vezes dá 4 vezes por ano. Doutor Fábio, todo ano eu tenho sinusite. Pô, tem que ver qual que é a causa disso, por que está acontecendo. E tem uma outra sinusite até mais rara, chamada barosinusite. Essa barosinusite, ela é engraçada. Ela é causada por mudanças, como diz baro, vem de pressão, com mudança rápida da pressão atmosférica. Isso acontece muito em piloto de avião e as pessoas que praticam mergulho. E também aquelas pessoas que viajam muito, né, de avião principalmente. Então a pessoa tem aquela pressão, tanto que você pode notar que quando a gente está subindo lá no Caparó, de vez em quando dá aquele estalo no ouvido, pum! Mas opa, tá vendo? Isso aí pode... Mesmo no avião acontece. Mesmo no avião acontece isso. Então quando você muda de altitude muito rapidamente, pode acontecer essa barosinusite, que ela é mais rara, mas é importante saber que existe. Muito bem. São 11 horas mais 53 minutos. Você está acompanhando aqui pela Rádio Ponto de Vida a nossa conversa com o Dr. Fábio. Doutor, e como é confirmado se alguém tem sinusite, doutor? Pois é, isso que eu falei. Você tem que procurar seu médico, né? Se ele não souber, se for um clínico ou qualquer outra especialidade não tiver manejo, você vai ao otorrinolaringologista e ele vai avaliar não só os sintomas, desde que eu te falei, ele vai perguntar quando começou isso, quantas vezes por ano que vem, já teve outro episódio, vai fazer todo o seu histórico de saúde, o exame físico, e às vezes vai ter que fazer certos exames. Esses exames têm desde a endoscopia nasal, que é um aparelho, né, que introduz dentro do nariz para lá dentro ver se tem pólipo, o que está provocando isso aí. Às vezes tem casos que tem que fazer a tomografia, que vai avaliar a inflamação, que ela pode às vezes não ser identificada com endoscopia, nasal como eu falei, mas nesse caso se faz. Doutor Fábio, mas antes da tomografia já não faz um raio-x? Sim, no dia a dia é muito comum. Para dizer a verdade, a gente não vai ficar pedindo uma tomografia para todo mundo, a não ser que a pessoa tenha uma sinusite crônica, ou às vezes que eu quero avaliar melhor. Mas se for um bom raio-x, um raio-x feito com boa qualidade, a gente consegue avaliar ali a maioria dos quadros de sinusite, sim, dos íleos maxilares, frontais, a gente vê se tem a hipotransparência que a gente fala. Muitas vezes a gente tem que fazer uma coleta dessa secreção nasal. Por que eu estou falando? E muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou no médico, ele passou antibiótico e não resolveu. Então, pode ser que não seja com bactéria. Mas como é que você vai saber? Muitas vezes você pode colher o material e fazer até culturas, se for preciso. Aí a gente vai descobrir se é um vírus, se é um fungo, porque às vezes está tendo de repetição. E muitas vezes também a gente tem que fazer o famoso teste alérgico. Esse teste alérgico vai também diagnosticar o que está causando isso. Aí é danado, né? Que quando a pessoa já comprou um gato, ganhou um gato coberto da sinusite, fala, tem que ficar livre do gato. Aí é uma tristeza. Mas eu quero dizer o seguinte,
Agora, eu volto a dizer, quando eu falei aqui sobre o raio-x, gente, presta bem atenção, o raio-x ele já foi muito mais pedido hoje. Lógico que a tomografia vai ter mais precisão para confirmar o diagnóstico. Mas, por favor, vocês que estão nos ouvindo aqui, não vem com essa conversa de você chegar no médico lá e falar, não quero fazer raio-x não, que isso é coisa antiga, eu quero fazer tomografia. Não é isso não. Eu acho que o médico, a gente tem que também saber economizar, não independente de ser no Sistema Único de Saúde ou particular. A gente não precisa pedir algo desnecessário. Obviamente, se a gente precisa de um exame complementar para elucidar melhor o quadro, ok. Mas eu volto a dizer, não vem falar só porque já não é tão pedido, mas no interior, principalmente, é um exame muito pedido, tá? Então, acho que isso aí tem que ser bem claro. Muito bem. Faltando agora 5 minutos para o meio-dia. Doutor, e como que é feito o tratamento da sinusite? E toda sinusite, ela precisa mesmo ter... precisa do uso do antibiótico, doutor? É isso aí. Muito bom. Muito bom. Presta atenção bem na pergunta do nosso amigo. Toda sinusite precisa de antibiótico? Não mesmo, Jota. Olha bem, pelos sintomas, o médico vai ter boas condições de avaliar se ela é causada por vírus, bactérias e saber se o antibiótico é necessário. O tratamento da sinusite, então, ela deve ser feita de acordo com a orientação do otorrino ou do clínico geral. Vai aliviar os sintomas e combater as causas. Então, isso que eu quero dizer, o tratamento às vezes vai desde lavagem nasal, com soro fisiológico mesmo. Hoje já tem até uns medicamentos que já vem um pozinho, que é o sal, você lava. Se você não pode, pega o soro fisiológico e uma seringa e lava. De um lado sai do outro. Isso que é muito importante. É lavagem nasal. Não adianta ficar pingando. Tem certas substâncias que se pingar demais vai piorar. Entendeu? Eu acho que isso aí tem que ser feito. Às vezes a pessoa faz nebulização, principalmente na sinusite aguda e subaguda, porque às vezes deixa os seios nasais mais úmidos. Como eu estou falando, o tempo seco pode predispor nessa época de frio. Então essa nebulização ela é muito boa. Então às vezes você já vai fazer a lavagem com o soro fisiológico ou ainda fazer essa nebulização. Tem gente que coloca plantas medicinais igual eucalipto junto. Não tem problema não, sabendo fazer a coisa não. Agora, sobre o que você falou, os usos de remédio. O uso de remédio, tem remédio indicado para cada tipo de causa. Então, às vezes, descongestionante nasal, ele é indicado, sim. Às vezes tem que usar corticoide da forma de spray, aqueles que você joga no nariz, tem que saber como aplicar, pedir o médico para explicar. Às vezes precisa usar antialérgicos junto, tá vendo? Então, muitas vezes, tem casos que você tem que usar antibiótico, fazer a lavagem, usar o antialérgico e ainda corticoide. Então, muitas vezes, você precisa de mais de um tipo de coisa, de terapia. E por último, a gente sempre fala, deixamos por último, é cirurgia. Tem pessoas que precisam sim fazer cirurgia. Lógico que ninguém vai indicar uma cirurgia sem mais ou menos. Aí sim, tem que ver, porque para não dar abscesso, né? Então, o médico vai, o otorrino, que é o profissional mesmo habilitado para isso aí. Muito bem. E se for o caso de uma sinusite crônica, doutor? Sim. Esse tratamento pode ser feito com antibiótico? Sim. Ou depende da recomendação médica? Não, é feito com antibiótico e muitas vezes alterando a causa. Porque se ela é crônica, a pessoa sarou ali. Se ela deixar, ela vai voltar a ficar aguda e cronificar. Sim. Então, tem que saber o ambiente, o que está causando. Tem pessoas que trabalham com o corpo quente e vai abrir geladeira o tempo todo. Ele trabalha, por exemplo, pessoal que trabalha aí, uns trabalhava mais tempo na chapa do sanduíche e ao mesmo tempo abrindo o freezer. Sim. Esse choque tem tudo, entendeu? Então você tem que começar também a se cuidar, não é verdade? Muito bem. Então essa é a recomendação, né, doutor? Sim. O tratamento, o acompanhamento de quem tem aí sinusite. Algo mais, doutor, acrescentar com relação aí à sinusite? Pois é, o que você falou, eu acho que a gente tem que ter dicas assim, para diminuir essa secreção com as lavagens. Quando você está gripado, você beber muito líquido, mas uns 2, 3 litros por dia, colocar a lavagem a lavagem nasal, né? Muitas vezes a pessoa faz até um soro em casa, se ele não pode, faz com água fervendo, você vai pegar uma água contaminada e enfiar no nariz, aí você vai ter mais sinusite ainda. Outra coisa, evitar o ar-condicionado. O ar-condicionado, além de ressecar as mucosas, vai dificultar essa drenagem da secreção, principalmente aquela de fundo. Então é muito importante você ver esse negócio de ar-condicionado. Tudo bem que nessa época de frio agora a pessoa não usa tanto, mas é isso aí. Agora, o mais importante, os sintomas persistiram, vai procurar um especialista. Procura para saber se essa dor de cabeça é sinusite
ou se é só sinusite, que a gente sempre fala, a gente quer saúde, a gente pede a Deus para a gente não ter doença nenhuma. Mas, infelizmente, pode aparecer mais de uma coisa. Então, às vezes, a dor de cabeça não é causada só pela sinusite. Você fica tratando sinusite, tem uma doença, às vezes, grave, começando a brotar aí, e você tem que tratar dela. Então, por isso que muitas vezes a gente faz até uma tomografia, não para diagnosticar só sinusite, mas para descartar a sinusite e buscar lá atrás se tem alguma coisa importante, tá? Então, essas são as nossas principais dicas aí para esse período de inverno contra a sinusite. Doutor, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço muito a você, meu amigo, agradeço a todos da rádio e principalmente vocês, ouvintes, tá? E de novo, esse programa vai ficar disponibilizado, o João faz uma edição muito boa pra gente aí, e a gente disponibiliza no podcast Cuidando da Saúde. Você vai lá tanto no Spotify quanto no YouTube e digita Cuidando da Saúde, e você vai poder nos acompanhar. Um grande abraço, até semana que vem, se Deus quiser. E o doutor que tá também lá na Casa de Maria, né, doutor? Isso, vale a gente e hoje, ressaltar aqui, né? Você hoje atende também na Casa de Maria, Centro Médico. Na Casa de Maria, hoje às 15 horas estaremos lá, na Casa de Maria, no Centro Médico, tá? E aí vocês podem entrar em contato lá também, agendando a sua consulta. Pois é, quem quiser agendar a sua consulta com o doutor Fábio é no 33 21 23 06 26, Casa de Maria. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Até quarta, se Deus permitir. Um abraço, se Deus quiser.